acadêmica. Então, gente, vamos falar de entrevista para seleção de mestrado e doutorado mais especificamente, tá? Gente, primeira coisa que vocês têm que ter consciência é que esse é o momento onde os professores eles vão te conhecer, né? É onde eles vão conhecer aquele candidato que, sei lá, comprovou a proficiência, que eles analisaram o currículo, ou que eles fizeram uma prova, né? Dependendo das etapas anteriores que você passou. É quando eles vão conhecer aquela pessoa que eles só viram no papel até então, tá? Então, é um momento cara a cara onde eles querem realmente te conhecer e olhar para você, né? Ver o que você fala e conversar com você sobre sua vida acadêmica, né? Seus interesses e também sobre o seu projeto de pesquisa, muito provavelmente. Então, o primeiro conjunto de perguntas que você aí pode se preparar são perguntas relacionadas a você. E quando eu digo você, eu quero me referir à sua carreira acadêmica, né, à sua vida profissional e aos seus interesses acadêmicos e profissionais. Primeira coisa, tenha muito em mente qual foi a sua trajetória acadêmica e profissional anterior. Tenha muito em mente o que você tem no seu currículo Lattes, né? E esse currículo Lattes ele vai refletir essa trajetória acadêmica e anterior. Se eles perguntarem em algum momento quem é você, né? Ou por que você tá ali, ou como você chegou até ali, por que você escolheu essa pesquisa, essa temática, esse programa de pós, nessas perspectivas onde eles querem saber um pouco mais de você e do seu currículo, é importante que você conte isso para eles, trazendo e dando destaque nas experiências acadêmicas e curriculares que você teve, que se aproximam do seu tema da pesquisa e que se aproximam da linha de pesquisa ou do programa de pós-graduação deles, né? Então, essa sua história, né, essa sua narrativa que você vai contar, tem que ter essas linhas de destaque, né? É mais indicado que tenha, tá, gente? E aí, é importante você também ter muito bem em mente qual é a linha de pesquisa que você está tentando ao propor aquele projeto de pesquisa, tá? Em alguns editais, você precisa indicar um orientador, você precisa indicar um grupo de pesquisa, uma linha de pesquisa. Em outros editais você não precisa fazer isso, né? Você submete de forma mais aberta para aquele programa. Então, assim, é interessante que você tenha em mente as linhas de pesquisa desse programa de pós-graduação, qual grupo de pesquisa está alinhado a essa linha, tá? Que você está tentando, e qual grupo de pesquisa mais se adequa à sua proposta de dissertação, ao seu projeto de pesquisa que você submeteu, tá? Para você ter isso em mente e você saber quais são as temáticas que o programa trabalha, quais as linhas de pesquisa do programa, então para você ter esse conhecimento na hora da entrevista, tá? Então, assim, eles não vão perguntar qual a linha de pesquisa você está tentando, talvez eles perguntam, talvez não, mas é importante você ter isso em mente para até você construir as suas respostas de forma mais adequada, sabe, gente? Então, saber disso, qual é a linha de pesquisa mais alinhada com a proposta que você está colocando ali nessa seleção, é muito bom. Uma pergunta que pode vir, gente, é o que fez você se interessar pela universidade deles ou pelo programa de pós ali que você está tentando? Qual foi o seu interesse? Por que você quis tentar justamente esse programa de pós-graduação? E aí você tem milhões de respostas que você pode dar, é claro, né? Mas muitas vezes as pessoas, elas têm a tendência de falar, porque é mais próximo da minha casa, porque é mais confortável para mim, sabe? É mais fácil para mim. E apesar de ser a verdade, eu indico fortemente que vocês não deem essa resposta de imediato, tá? Seria interessante vocês trazerem realmente algum aspecto desse programa de pós, né, dessa universidade que lhe interessa e que te chama a atenção por ser o motivo de você ter escolhido ela, tá? Muitas vezes as pessoas podem trazer, por exemplo, os professores, né? Então, o reconhecimento desses professores do programa de pós ou as produções científicas que são feitas por esse programa de pós, por esse programa ele se destacar na produção de determinada temática. Então, é muito interessante se você conseguir trazer esses aspectos na sua resposta. Outra coisa que os professores da banca podem querer saber de você é sobre a sua situação trabalhista, gente. Então vamos lá. Se você aí está trabalhando, eles vão querer saber se você pode dar conta do mestrado ou do doutorado que você está tentando, ou como você está se organizando para dar conta das atividades de mestrado ou doutorado. Eles também podem querer saber o que o seu trabalho, né, a sua coordenação acha de você estar em fazer um mestrado ou doutorado, se eles apoiam, se eles vão te dar
tempo, horas, disponibilidade para você pagar as disciplinas. Então, como é que tá a sua relação trabalhista, né? Como é que o seu trabalho enxerga você fazendo esse programa de pós-graduação? Eles vão querer saber disso, né, para ver se você realmente pode dar conta de todas as demandas que você terá, se você realmente vai conseguir desenvolver a pesquisa. Outra coisa é, se você não trabalha, como é que você vai se manter durante esse programa de pós, quais são os seus planos e se você quiser bolsa, né? Se sua resposta é que você vai tentar a bolsa, o que é muito legal, né? E eles gostam disso porque quem é bolsista são estudantes que acabam se destacando e tendo mais tempo para se dedicar nas questões do programa, e isso é interessante para eles, mas eles querem saber, tá, mas e se você não conseguir a bolsa, como você vai se manter? Você vai permanecer no programa ou você vai desistir, sabe? Então, tenham isso em mente quando vocês forem elaborar essa resposta também. Outra pergunta, né, que compartilharam comigo lá no Instagram é como você, estudante de pós, pretende contribuir para a universidade, né? Então, se o programa de pós puder te dar a oportunidade de, sei lá, você fazer uma representação discente ou você participar de comissões organizadoras de eventos no campus, isso seria interessante para você trazer enquanto contribuições, né? Se realmente você pretender contribuir nesse sentido. Então, talvez elaborar uma resposta, né, para essa pergunta de imediato seja interessante. Além das perguntas relacionadas mais a você, gente, eles também podem fazer perguntas relacionadas ao seu projeto de pesquisa, certo? Então, numa entrevista, o que eles querem saber? Se você tem um conhecimento do que você escreveu ali, se você sabe as informações que você escreveu ali. Então, tem alguns professores que fazem perguntas pontuais, né? Por exemplo, qual é o seu objetivo? Qual é a sua pergunta? Qual é o seu problema? Qual a sua metodologia, sua questão norteadora, seu tipo de estudo, tipo de pesquisa, o cenário do seu estudo, por que você escolheu esses participantes? Qual é o seu referencial teórico? Então, muitas vezes eles vão fazer essas perguntas para ver se você realmente tem o conhecimento e noção, né? Se você está orientado sobre o que você colocou ali enquanto informação. Então, se apropriar desses diferentes termos que eles podem fazer para preparar uma boa resposta, né, pode ser importante e principalmente conhecer do seu projeto de pesquisa, ter em mente o que você escreveu no seu projeto de pesquisa e o que cada tópico daquele projeto significa, né? Então, para te ajudar um pouquinho mais nisso, eu vou indicar esse vídeo aqui de cima, tá? Um pouquinho mais sobre projetos de pesquisa. Então, perguntas relacionadas ao seu título, ao seu tema, ao seu objetivo geral, objetivos específicos, a sua pergunta norteadora, ao problema que você está abordando ali, a sua metodologia podem acabar surgindo. Além dessas perguntas mais pontuais, eles podem fazer a seguinte pergunta, gente: por que o seu projeto de pesquisa é inovador? Qual é a inovação que seu projeto de pesquisa vai trazer? E aí você pode trazer uma resposta de inovação relacionada à literatura científica. Então, o que de novo seu projeto traz na literatura científica a partir das dificuldades, necessidades, nos gaps que você identificou? O que seu projeto pode trazer de novo em âmbito de prática da sua profissão, em âmbito de prática profissional mesmo, o que ele pode trazer de novo? Essa resposta pode ser montada, né, se você não tiver nenhuma ideia. Às vezes, né, quando você propôs a sua proposta de dissertação ou tese, né, o seu anteprojeto, seu pré-projeto, baseado num problema do seu trabalho, então essa resposta você com certeza já teria pronta, né, no que a sua pesquisa pode contribuir nesse sentido. Outra pergunta: como a sua pesquisa pode contribuir para a sociedade, né? O que ela vai trazer de inovador para a sociedade? Eles também podem fazer nessa perspectiva. Então, de uma forma geral, né, quais as contribuições da sua pesquisa? Aí você pode pensar nesses diferentes aspectos. Contribuições no âmbito da literatura científica, contribuições no âmbito da prática profissional, na perspectiva da formulação de políticas públicas, o que de novo a sua pesquisa trará ou quais contribuições a sua pesquisa trará. E, gente, uma pergunta que pode ser feita, né, e que eu já testei com vários mentorandos meus e eles ganharam bom feedbacks por fazer essa pergunta, é o seguinte: eles podem perguntar no finalzinho, né, da entrevista se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre o programa deles, sobre o processo seletivo deles, né, ou ou que você tem alguma pergunta para perguntar para eles.
E aí você tá aberto de fazer uma pergunta. E aí muitas pessoas vão e fazem alguma pergunta burocrática, alguma pergunta sobre bolsa, alguma pergunta... Assim, acabam perguntando coisas que você poderia esclarecer com a secretaria, com a coordenação do seu programa, mandando um e-mail, ou até mesmo olhando o site do programa de pós, sabe? Tipo, qual é o grupo de pesquisa, qual é a linha de pesquisa. Essas coisas é interessante que no momento da entrevista você já saiba, sabe? E questões mais burocráticas, né? Por exemplo, tem bolsa? Como é que eu consigo uma bolsa? Você poderia esclarecer mandando um e-mail para a secretaria desse programa. Então aqui seria interessante você fazer alguma pergunta que você tanto tente surpreender, né, os professores, como também você realmente receba algo de valor que você possa talvez aplicar futuramente durante a sua pós-graduação. Então uma pergunta bem interessante que pode ser feita é o que os professores esperam de um pós-graduando no mestrado, no doutorado. É uma pergunta interessante que vários mentorandos meus já receberam bons feedbacks e podem de fato contribuir para a sua atuação e planejamento durante o seu programa de pós. E gente, uma dica final que eu quero deixar para vocês é para vocês não se apegarem tanto com o projeto de pesquisa, tá? Eu não sei qual é a sua situação aí, se você quer muito entrar no mestrado, doutorado e se você quer mesmo fazer essa pesquisa. Se você quiser mesmo fazer essa pesquisa, tudo bem, mas olha, tenta não se apegar aí tanto com essa pesquisa, porque muitas vezes quando a gente entra no programa é muito comum, na maioria das vezes a gente vai mudar a nossa pesquisa, a gente vai ter que fazer alterações, né? Vai ter que melhorar, às vezes muda totalmente de objeto, você pensava que ia num tema e você acaba indo para outro, então tenha isso em mente, né? Que isso pode acontecer com você. E às vezes os professores eles perguntam, você está aberto a mudar a sua pesquisa? Você está aberto a mudar a sua temática? Isso pode acontecer. E eu sempre oriento, olha, tenta não se apegar com essa pesquisa. Se você realmente quer entrar, esteja aberto, né, às novas opções.